Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso Momento com Deus e hoje, em especial, esse estudo bíblico que nós vamos ter nessa quarta-feira abençoada. Eu quero convidar você, antes de mais nada, a curtir esse vídeo, a não esquecer de deixar seu comentário, dúvidas, perguntas durante o estudo bíblico desta noite. Antes de nós começarmos o estudo bíblico, eu quero convidar você a cantar conosco o hino 26, Ao Deus Grandioso. Enquanto você escuta esse hino, compartilhe esse link com seus amigos para que mais pessoas possam participar desta aula de estudo bíblico hoje, nesta quarta-feira. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos lá então ao nosso estudo. Nessa noite eu quero trazer esse tema com vocês do estudo. O que é ser igreja? É uma questão que nós queremos levantar aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre o que é ser igreja. Lembra que esses estudos são propostos para os nossos amigos que têm participado das lives com a gente. Nós temos dois temas também que foram sugeridos que eu falo no final, e bons temas. Se você tem algum tema para sugerir também, quero convidar você a mandar no nosso WhatsApp, a mandar no comentário aqui hoje mesmo, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, para que a gente possa estar compartilhando aí o seu tema, estudando também juntos aí, ok? Nosso tema, eu já disse, é o que é ser igreja.
E a proposta do estudo bíblico de hoje é o seguinte: primeiro, repensar o que significa ser igreja de Cristo em nosso contexto prático. O que é ser igreja? O que significa para mim e para você hoje fazer parte de uma igreja? O que é esse ser igreja que tem sido tão poluído nos nossos dias? Uma segunda coisa é o seguinte: refletir sobre as mudanças necessárias para vivenciar o ser igreja. Quando nós olharmos de forma muito prática hoje o que é ser igreja, nós seremos convidados a mudanças práticas também. A olhar para a nossa vida, a olhar para o nosso contexto e pensar em que áreas eu e você precisamos mudar e corrigir para que venhamos a ser de fato igreja de Cristo. Terceiro, assumir os compromissos de ser igreja de Cristo em nosso contexto. Não é só pensar em mudanças, mas assumir, porque o ser igreja, naturalmente, é algo que Deus nos dá e nos desafia constantemente a assumir nosso papel como igreja. Uma coisa importante, vamos então nessa noite conceituar o que é igreja. O que é igreja? Vamos lá então. A Bíblia define igreja como o ajuntamento do povo de Deus. Interessante que as palavras, tanto no hebraico como no grego, que sugerem igreja, né, que halal e eclesia no grego e halal no hebraico, eles têm a ideia de ajuntamento, da congregação do povo, né? Sendo essa invisível e visível. A compreensão de invisível consiste de todo o número dos eleitos que têm sido, são e serão reunidos num só corpo. Ou seja, a igreja invisível compreende aqueles que em todas as eras, tempos, serão reunidos como eleitos de Deus em um só corpo. E a visível consiste de todos aqueles que, espalhados pelo mundo inteiro, professam a salvação em Cristo Jesus, pregam a centralidade das Escrituras e testemunham o senhorio de Cristo em suas vidas. Muito interessante isso daqui, ó. Professam a salvação, creem em Jesus como Salvador das suas vidas, pregam a Bíblia, a centralidade nas Escrituras e testemunham o senhorio de Cristo nas suas vidas. É um testemunho diário. Cabe ressaltar que a igreja não salva ninguém, mas é o ajuntamento daqueles que verdadeiramente são salvos. A igreja não salva ninguém. A igreja não tem o poder de salvar pessoas. Quem salva é Jesus Cristo, mas as pessoas salvas se ajuntam em igreja, em comunidade cristã, porque são salvas em Cristo Jesus. Assim, qual é o texto base da nossa reflexão desta noite? Eu quero ler com vocês Mateus 16, verso 18. Olha só o que fala esse texto. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não vamos fazer um estudo mais aprofundado no texto propriamente dito. Esse texto essa noite é um texto básico para que a gente possa começar a pensar em ser igreja, mas algumas coisas interessantes aqui. Quando você vai para o original, você encontra tanto a palavra Pedro, que significa pedra, ou pedra, rocha, e depois ele fala sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Aqui, nós encontramos duas coisas. Primeiro, Pedro, ele é escolhido não com grau de superioridade, mas ele é escolhido entre iguais, para ser aqueles que iriam edificar a igreja, né? Paulo vai dizer em Corinto que ele era um prudente construtor. Também a mesma ideia que está acontecendo aqui, onde Pedro vai ser responsável, assim como nós somos hoje edificadores do reino de Deus aqui na terra, embaixadores do seu reino. Mas quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus não está falando que a pedra fundamental da igreja seria Pedro, mas que ele próprio, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, ele seria o fundamento da igreja. Então, a ideia que nós temos aqui é a responsabilidade humana e o fundamento da fé. O que significa isso? Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade de edificar a igreja do nosso Senhor. Mas o fundamento pelo qual nós edificamos a igreja não é eu, não é você, não foi Pedro, não foi Paulo. O fundamento é Jesus Cristo como Senhor. E quando nós, como cristãos, edificamos a igreja sobre o fundamento que é Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o inimigo não terá autoridade e poder contra a igreja de Cristo, certo?
Pensando nesse texto aqui, pensando nessa situação, que nós temos uma responsabilidade humana, mas a pedra fundamental, aquele sobre o qual deve ser edificada a igreja de Cristo, é o Senhor Jesus, nós passamos então para a introdução à nossa temática. Olha só o que eu quero trazer de introdução nessa noite. No texto, Jesus declara que edificaria a sua igreja sobre a pedra, ou seja, Ele mesmo, né? Edificar aqui significa que proveria o crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, bem-aventurança e piedade. Ou seja, Deus vai alicerçar a sua igreja sobre esses princípios. Continuando. Quando tratamos sobre igreja, entende-se que seja um grupo de cristãos ou daqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, somente nele, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e administram seus próprios assuntos de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo por amor à ordem. Aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila ou etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo, ou seja, eles têm os seus ritos, eles têm as suas práticas religiosas, mas todo o fundamento da sua fé é Jesus Cristo. E onde quer que eles estejam, cidades, bairros, vilas, pequenos grupos, grandes grupos, eles trabalham pelo amor, pela ordem e constituem um grupo que é unido a um só corpo, que é o corpo de Cristo, né? Continuando aqui, amados. No texto base, vemos que esta igreja iria prevalecer sobre as portas do inferno. Porém, aqui encontramos um problema. Olha só. Vivemos em uma época que a igreja cristã se tornou apenas uma instituição. Olha só. As maiores marcas dessa atual situação é a irrelevância e indiferença. Interessante porque hoje a igreja evangélica, e eu digo principalmente a brasileira, que é o nosso contexto, se tornou uma igreja irrelevante, que não faz falta. Não faz falta. Quando nós tivemos agora a questão do Covid, que as pessoas queriam que a igreja abrisse porque fazia bem para as pessoas, é no sentido das pessoas estarem com medo da morte, então elas precisam se aproximar de Deus e teoricamente a igreja é o lugar onde Deus está. Mas não porque a igreja faz falta para a sociedade como um todo. Muitos vizinhos, aliás, preferem que a igreja nem esteja ao lado das suas casas hoje. E também a indiferença, porque nos parece que muitas vezes a igreja evangélica ela se fecha num conceito de apenas, viver uma espiritualidade do monte, onde você é espiritual, onde há os dons espirituais, onde as pessoas estão espiritualmente acima de todos, mas elas não têm a condição de olhar para o próximo com amor, com respeito. Elas não estendem a mão para quem precisa. E aí, gente, é importante que a gente feche uma coisa interessante aqui. Quando nós falamos em estender a mão, a gente pensa que nós estamos falando do pastor. Nós não estamos falando do pastor, estamos falando da igreja, a igreja como um todo. Porque se você lê Atos dos Apóstolos, você percebe que toda a igreja estava envolvida em fazer a diferença onde quer que eles estivessem. E não somente a liderança, eram aqueles que estavam, como eu falei na escola dominical domingo, na igreja de Antioquia, são os irmãos simples que estão saindo, perseguidos e estão pregando o evangelho e fazendo diferença. Então é interessante você notar isso. Na verdade eu falei no culto à noite, desculpa, não foi na escola dominical, foi no culto à noite. Nós falamos domingo de manhã sobre o que agrada a Deus, Mas eram pessoas que faziam parte da comunidade cristã, então não era liderança. A gente acha que só a liderança tem que fazer, mas não. Nós temos responsabilidades para com isso. Assim, amados, o que as pessoas de fora da igreja falam da igreja? Você sabe por que as pessoas lá de fora falam sobre a igreja hoje? Foi feita uma entrevista, mais ou menos em 2010, 10 anos atrás, onde pegaram pessoas do contexto pós-moderno, homossexuais, hippies, pessoas que que vivem uma vida dissoluta, no certo sentido, e perguntaram para essas pessoas o que elas pensam sobre a igreja. Olha as respostas que essas pessoas falaram. Clube social cheio de regras. A definição delas de igreja é um clube social cheio de regras. O que mais? Não é a casa de Deus, não é aonde Deus está. Um local simplesmente que não faz diferença nenhuma, é só mais um lugar que você pode ir.
máquina de fazer dinheiro, e isso tem crescido consideravelmente na opinião das pessoas. Inclusive, quando a gente fala que é pastor, as pessoas já pensam que a gente quer roubar o dinheiro delas aqui. Olha só, problema. Algumas pessoas vão para a igreja e falam, ali só tem problema. Ali é bastante gente doente com problema. Olha só. Lugar de ignorância. Como as pessoas imaginam que o crente ele não pensa, o cristão ele não tem a inteligência, ele é ignorante e por isso ele segue a Jesus. Olha só. Sistema carcerário. Que interessante que quem dá essa opinião, eu não coloquei, tem um vídeo falando sobre isso, mas eu não quis colocar aqui por conta dos direitos autorais que a gente está tendo hoje com o YouTube, com o Facebook. Mas quem fala que a igreja é um sistema carcerário é um ex-presidiário. Ou seja, ele entende que a igreja é tão igual ao sistema carcerário que ele vivenciou. O que mais? Último lugar a se frequentar. Último lugar a ir, último lugar a passar um tempo na minha vida. Onde se perde a vida. Interessante que quem fala onde se perde a vida aqui é uma pessoa que frequentava uma igreja, uma pessoa desigrejada no contexto. Não preciso dela para ter Deus, ou seja, nada faz diferença. Uma outra coisa que colocaram, sistema político disfarçado, onde Jesus não está, onde o extremismo reina, é um comércio espiritual, é o governo de uma religião, aqui já está mais para a questão do governo, o que mais? Fanatismo, e por último, onde um mito se prevalece falando de Jesus, da obra de Jesus Cristo, né? Você percebe que os comentários que as pessoas falam sobre a igreja são bem pejorativos, são bem pesados, né? E aí a pergunta vem o seguinte: qual a nossa reação ao ouvir isso? Se você percebe as pessoas de fora da igreja, o que você pensa quando você ouve isso? Eu já ministrei esse estudo em alguns encontros presenciais, amados. Interessante como sempre quando eu passava esse vídeo e as pessoas viram a imagem das pessoas do estilo pós-moderno, né? As pessoas tinham preconceito em achar assim, quem essa pessoa é para falar de mim? Quem essa pessoa pensa que é para falar da igreja, para falar de Jesus Cristo, né? Mas é interessante que havia um sentimento de desprezo por essas pessoas. Mas é interessante que nós percebemos isso porque é assim que as pessoas nos veem hoje. É assim que muitas pessoas que estão lá fora e que nós pensamos em levá-las à igreja, estão pensando na igreja. E aí, amados, eu queria levantar algumas questões aqui. Nosso desafio aqui é repensar e praticar o verdadeiro conceito e propósito de ser uma igreja cristã. Nós estamos aqui estudando hoje com qual objetivo? De pensar o que é essa igreja e ser desafiado a repensar isso e a transmitir um conceito diferente de igreja. Para isso, torna-se necessário refletir sobre alguns pontos práticos do que é ser igreja. Vamos pensar aqui hoje, amados, no que é ser igreja. E pensar com forma muito honesta, e não é vergonhoso falar que nós estamos como igreja errando, porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Então é importante que a gente reconheça os nossos equívocos e repense, reflita e pratique algo diferente que possa fazer diferença na vida das pessoas. Então, vamos ver 4 pontos práticos do que é ser uma igreja cristã hoje. Eu quero trabalhar com vocês 4 pontos práticos do que é ser uma igreja cristã em nosso contexto pós-moderno aqui, ok? Vamos lá então, passando por aqui então. O primeiro conceito do que é ser igreja pecadora. O que é ser igreja pecadora? A primeira coisa que eu quero apontar é a nossa santidade, entre aspas. Por que entre aspas? Preste bem atenção no texto que eu vou colocar aqui. Jesus contou uma parábola em Lucas 18, os versos 11 ao 12, principalmente é o que eu vou ler aqui, mas ele fala sobre o fariseu publicano. Olha o que ele fala. O fariseu, que era o símbolo da religiosidade aqui, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lembra que semana passada, na escola dominical, quando nós refletimos sobre Isaías 58, nós citamos esse texto aqui para você. Interessante que o texto aqui, quando você volta no início dele, deixa eu só confirmar aqui aonde o texto começa para eu não dar uma informação errada para vocês. Mas logo no início do seu texto, de Lucas 18, Jesus ele propõe essa parábola a quem? Aqueles que confiavam em si
mesmo. Olha só o que fala, você pode ler depois na sua casa. Olha só, ele vai estar exposto dos versos 9 ao 14, né? Mas olha o verso 9. Propôs também esta parábola, alguns se confiavam em si mesmos por se considerar justos, e desprezavam os outros. Ou seja, a primeira coisa que Jesus aponta aqui, e no final do texto você vai ver isso, que esse fariseu religioso, ele se considerava mais santo do que os outros. Porque ele jejuava, porque ele dava o dízimo, porque ele fazia isso e isso. E ele considerava os outros como nada. E é aqui que vem uma coisa muito interessante, porque talvez eu e você hoje acha que é tão santo, tão perfeito, que a gente considera o resto como nada. A gente considera a pessoa lá fora, nosso vizinho, que não professa a mesma fé que a gente, como o resto. E a gente é muito melhor que ele. E essa santidade que a gente cria é uma santidade perigosa, que nos faz achar que nós somos seres superiores. E essa não é a condição de ser igreja. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a igreja ela é falha. A igreja não é perfeita, a igreja é pecadora também. Interessante você ver o que Jesus fala em João 8,7. Está falando do texto em que as pessoas pegaram a mulher adúltera ali e queriam apedrejar ela. E perguntaram o que deveria ser feito, pegando a lei de Moisés lá naquele contexto. Jesus fala o seguinte: como se insistissem a pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ou seja, dentro desse contexto aqui, Jesus mostra bem claro que todos nós somos pecadores. A diferença entre a gente é que a gente compreendeu o que foi feito naquela cruz e se rende ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós não somos perfeitos. Nós não somos mais santos que as outras pessoas. Essa capa de santidade que exclui o outro por se achar superior não condiz com o evangelho bíblico. É interessante porque, além dessa santidade, nós temos que ver nossa condição. Olha o que fala 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos nós pecamos, todos nós temos equívocos, todos nós temos o erro. O que nos leva a caminhar é a graça de Deus. E é interessante um texto aqui, amados irmãos. Lá no Antigo Testamento, Neemias 1, verso 7, fala o seguinte: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Nós temos um contexto aqui, onde Neemias está começando um processo. Ele acabou de saber a situação de Jerusalém, os muros caídos, as portas queimadas, a violência operando naquela região, a justiça não servindo de nada naquele contexto. E Neemias começa então a ser movido por Deus para fazer uma obra de restauração naquele lugar. Só que nesse contexto, amados irmãos, Neemias, ele começa com a sua oração. E na sua oração, ele se coloca tão igual quanto aqueles que pecaram e foram castigados com o exílio babilônico. Mesmo não tendo culpa, porque Neemias vai crescer no cativeiro babilônico, não estava entre o povo que rebelou-se contra Deus, mas ele assume a mesma condição daqueles que estavam. Ou seja, é importante como igreja nós percebemos que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, do perdão de Deus sobre a nossa vida. E assim, dentro de ser igreja pecadora, eu entro na nossa necessidade. Olha só, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, amados, todos nós erramos. Você não é mais santo que o teu vizinho porque você está na igreja. Você é agraciado por conhecer o poder libertador de Deus, mas nós somos todos equivocados, nós temos erros, nós precisamos olhar o outro com humildade, com graça. Assim como Deus estende sobre nós a sua graça, nós precisamos estender sobre os outros a graça de Deus. Amados irmãos, olha o que fala Gálatas 6,14, o que Paulo vai dizer: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo, se tinha algo a se gloriar, era na cruz do nosso Senhor Jesus. Então não se glorie na sua santidade,
como se você fosse melhor do que os outros, como se você fosse mais espiritual do que as pessoas. Amados irmãos, nós temos que ser uma igreja, em primeiro lugar, pecadora. Não no sentido de viver pecando, de ser conivente com o erro, mas no sentido de reconhecer da onde o Senhor nos tirou. Nós temos equívocos, temos erros, e é a graça de Deus que nos salva, é a graça de Deus que nos faz caminhar, é o seu amor que nos faz caminhar constantemente. Então, seja humilde diante das pessoas. Segundo ponto, ser igreja trinitária. O que significa ser isso dentro do conceito da Trindade? Primeiro, nós vemos a unidade prática dentro da Trindade. Olha o que nós encontramos aqui, amados irmãos, em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Aqui nós encontramos a bênção apostólica, onde o apóstolo Paulo está derramando, trazendo à igreja a bênção da Trindade. E o que significa esse texto para nós aqui? Primeiro, o texto começa com a graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus se entregando. Tudo que nós somos como pessoas, como igrejas, como cristãos, só é possível porque o Filho de Deus entra na história, se entrega por mim e por você e nos faz criar novas criaturas. É o sacrifício de Cristo, por isso que Cristo é o centro da fé cristã. A fé cristã tem que ter Cristo como a sua centralidade maior. Mas ele fala sobre o amor de Deus, e aqui o que? Deus amando, porque Deus dá o seu Filho, porque Deus entrega o seu Filho para mim e para você. Interessante que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, porque somente o Espírito Santo pode fazer o quê? Aplicar a obra de salvação no nosso coração, nos fazer parte de um corpo. Lembra que quando nós vemos que o Espírito Santo nos batiza, significa que o Espírito Santo nos insere a um corpo de Cristo. Se você não viu a série de mensagens, o outro consolador que falava especificamente sobre o Espírito Santo, entre no nosso canal do YouTube e assiste lá para que você possa entender o que é o batismo do Espírito Santo, o que é a unção do Espírito Santo, o que é o selo, o que é o penhor do Espírito Santo na nossa vida. O batismo do Espírito Santo significa que Deus nos insere em um só corpo. Então, o que nós encontramos na Trindade é a perfeita harmonia da unidade, porque o Deus Pai ama, o Deus Filho se entrega e o Deus Espírito Santo aplica em nós, nos fazendo receber a obra da redenção. Não existe um maior do que o outro, todos são coiguais, todos são perfeitos na mesma substância e todos são Deus. Um princípio de unidade que nós devemos buscar. Assim, vamos um pouquinho mais a fundo pensar no amor de Deus. Onde é que nós encontramos a referência ao amor de Deus na Bíblia? O João 3,16 é o texto mais extraordinário que nós encontramos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos o amor de Deus que nos faz caminhar, mas esse amor de Deus também deve ser estendido ao próximo. O mesmo amor que está sendo derramado sobre nossas vidas deve ser derramado sobre o nosso próximo, amados irmãos. Nós vemos também que nós devemos seguir a Jesus Cristo. Olha só o que fala Filipenses 2:5-8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma essência, o mesmo propósito, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como direito ou usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele não é que ele deixou de ser Deus, mas ele não usufruiu da condição, das características, do poder de ser Deus ali. Assumindo a forma de servo, e aqui a palavra servo é escravo, ele foi servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de Cristo, a morte de cruz, desculpa. O que nós encontramos aqui? Um Deus que abre mão dos seus direitos de ser Deus. Ele abre mão para se tornar o que? Um simples homem, para passar pelas mesmas privações que nós passamos. Ele se torna servo uns dos outros e obediente. Nós somos convidados, a Igreja de Cristo, a nos esvaziar de quem nós somos. Nós somos convidados a sermos servos uns dos outros. Nós somos convidados a servir aquele que precisa. E nós somos convidados à obediência à palavra de Deus. São um exemplo que Jesus nos dá.
E a dependência do Espírito Santo também nós encontramos no contexto. Olha só o que fala João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, ser igreja trinitária é olhar para a Trindade perfeita, em unidade, em amor, e começar a perceber que nós devemos transmitir o amor de Deus, que nós devemos servir como Jesus serviu, nos esvaziar, ser obediente, depender do Espírito Santo. Se você não consegue perdoar, peça a Deus que te ajude, dependa do Espírito Santo para aprender a perdoar o teu próximo, para você amar o seu inimigo, para você amar aquele que convive com você na igreja. Nós somos convidados pelo Senhor Jesus a essa vida que realmente faz sentido, a essa vida que de fato transforma, que de fato muda a nossa condição em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor. Ser igreja, então, em primeiro lugar, é ser uma igreja pecadora que reconhece que é pequena, que tem os seus equívocos. Em segundo lugar, ser igreja trinitária, que olha para a Trindade e busca esse mesmo amor que houve em Deus, que houve os exemplos de Jesus e que depende completamente do Espírito Santo. Assim, a gente consegue ser unidos aqui, amarmos uns aos outros, a gente consegue viver para o crescimento da igreja, não só para o nosso crescimento pessoal. A gente não vai se incomodar quando as coisas não saem do nosso jeito, porque não depende, a igreja não está aqui para fazer o nosso gosto pessoal, mas para fazer aquilo que Deus quer que seja feito para a sua obra e para o seu querer. Uma terceira coisa que eu quero trazer para você hoje aqui, que é o que é ser igreja centrada. E aqui nós vamos entrar para falar sobre a palavra de Deus. A primeira coisa é a palavra e fé. Olha o que fala 2 Timóteo 3, versos 14 ao verso 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação à justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que significa isso? Nós devemos ter a nossa base de fé, a palavra de Deus. Quando aqui Paulo escreve a Timóteo, ele está falando, lembra de quem você aprendeu. E aqui Paulo está citando a mãe e a avó de Timóteo que ensinaram as Escrituras Sagradas. Diz que essa Escritura vai nos tornar capaz, sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É a Escritura que vai nos revelar quem Jesus é. Por isso que a nossa fé não pode ser baseada em sentimentos, em experiências. A nossa fé tem que ser na Escritura, nas Sagradas Escrituras e somente nela. A sua base de fé, a sua base doutrinária, a sua base de vida tem que ser o que a palavra diz, como absoluto maior da sua história. Você não pode seguir outra coisa a não ser a palavra de Deus, que nos inspira e que nos motiva. Assim, prossigamos aqui. A palavra como fé, mas também a palavra e proteção. Olha o que fala o Salmo 119, dos versos 1 ao verso 8. Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e não andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos a risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Continua. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Todo o Salmo 119 ele é uma exposição clara do amor às Escrituras.
Mas especificamente essa porção que nós lemos aqui está falando de como a palavra nos protege para vivermos a vontade de Deus. Quando nós não seguimos a palavra, nós começamos a seguir a nossa vontade, o nosso eu, os nossos achismos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a gente começa a caminhar por caminhos que não são os caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a palavra, ele é um instrumento sim de proteção para a nossa vida, para a nossa história. A palavra como libertação. Olha o que fala João, capítulo 8, verso 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 detalhes aqui. Primeiro, vocês serão discípulos se permanecerdes na minha palavra. Quem não permanece na Bíblia, nos ensinos da Bíblia, no que a Bíblia fala, não é discípulo de Jesus. Parece duro, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Muitas pessoas estão hoje criando uma fé cristã por revelações, por visões, porque o cara foi divinamente levado para o inferno, divinamente levado para o céu, porque o cara tem a capacidade de inventar demônio que a Bíblia não diz, e uma batalha espiritual que territorial, que a própria palavra de Deus não diz, e as pessoas baseiam sua fé no que é revelação humana, no que é sonho, no que é visão, e não na Escritura. O que nos liberta é o quê? Se permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade revelada nas Escrituras, e o quê? E a verdade vos libertará. Vos libertará. Lembrando que Jesus fala isso para judeus que confiavam demais nas tradições humanas. Amados irmãos, esses homens que estavam no contexto do capítulo 8 aqui, eram homens que se consideravam muito melhores do que os outros, que simplesmente por ter uma tradição achavam que estavam acima dos outros. Jesus fala: se vocês não guardarem a minha palavra, vocês não são meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amado irmão, eu desafio você a pegar todas as suas práticas religiosas e ver se a Bíblia condiz com elas. Mas seja honesto em estudar. Não vai forçar texto bíblico, não. Pega a Bíblia aqui, meu amado. Pega a Bíblia e vê se o que você está fazendo no teu dia a dia está de acordo com ela. Suas palavras, ações, atitudes, comportamento, vê se está de acordo com a palavra de Deus. Somente a palavra, ela é a libertação na nossa vida. Uma outra coisa, a palavra é vida. Olha o desafio que nós temos em 2 Coríntios 3, capítulo verso 1 e verso 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Aqui o contexto é porque haviam falsos profetas, falsos crentes, que vinham à comunidade trazendo um monte de heresia, um monte de besteira, mas que tinham umas cartas de recomendação como se fossem pessoas com caráter, pessoas espirituais. Olha o que Paulo fala: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Sabe o que Paulo está falando aqui? O comportamento de vocês reflete a verdadeira fé. Vocês não precisam de carta de recomendação. A vida de vocês, o comportamento de vocês é a melhor carta de recomendação de que você pertence a Cristo, de que você é um discípulo de Jesus. Por isso que ser igreja é ser igreja centrada na palavra, não nas emoções, não nas revelações, não nos sonhos, não em livros de autoajuda e livros de espiritualidade que mais exaltam Satanás como o demônio mais poderoso de todas as coisas, que todo mundo tem que fazer isso, mas não são conceitos bíblicos, não são conceitos
que a palavra nos traz, e por falta de conhecimento das Escrituras as pessoas se perdem, e detalhe, não gostam que a gente fala isso. Sabe por quê? Porque se incomodam, porque se acham mais espirituais, porque esses falsos teólogos, falsos profetas, estão criando uma geração que se acha mais espiritual do que os outros. A palavra é que deve ser nossa regra de fé e prática, é a palavra que protege da mentira, do pecado, é a palavra que nos liberta, e é a palavra que deve reger nossa vida. Se a nossa vida não estiver de acordo com a palavra, se não estivermos centrados na palavra, nós não seremos igreja de Cristo Jesus. Seremos movimento, clube social, e aí aqueles discursos que a gente ouviu no começo das pessoas do contexto pós-moderno que não estão na igreja, serão realmente válidos. Em primeiro lugar, ser igreja pecadora, reconhecer que nós temos equívocos, reconhecer que nós temos falhas, que nós não somos melhores que ninguém. Aliás, nós somos alvos da graça, nós somos presenteados com a graça, mas isso não nos faz mais especiais que ninguém. Em segundo lugar, ser igreja trinitária, olhar para a Trindade, para a unidade que ela produz, o ensino da unidade, da renúncia, da obediência, do amar acima de todas as coisas, na dependência da ação do Espírito Santo na nossa vida. E terceiro, uma igreja centrada, onde a Escritura, a regra de fé e prática, é a Escritura que deve nos conduzir, e não nossos achismos, revelações, livros de autoajuda. É a Escritura que deve nos conduzir. E por último, ser igreja é ser igreja doadora. O que é ser igreja doadora? Quero falar sobre o respeito em primeiro lugar. Olha só o que fala Mateus 22, verso 39. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava falando do primeiro mandamento, amar a Deus. Mas o segundo é amar o próximo. E o que é amar o próximo? É respeitar. Respeitar o outro. Respeitar as dificuldades do outro. E muitas vezes nós, como cristãos, não sabemos respeitar. Quando se levanta a questão da homossexualidade, as pessoas precisam aprender a respeitar. Respeitar é diferente de aceitar. Por exemplo, nós temos amigos que são homossexuais e eles frequentam a nossa casa, mas eles têm consciência que nós não somos coniventes e não aceitamos a prática que eles vivem. Mas como ser humano, nós respeitamos a pessoa, nós amamos as pessoas. Porque isso é um ensino de Jesus, amar o próximo. Respeitar o próximo é diferente de aceitar e ser conivente com o pecado. Você precisa fazer uma diferença bem clara na sua vida, que em nome desse não aceitar, nós também estamos deixando de amar, de respeitar o nosso próximo. E ser igreja é olhar para aquele que está errando com um olhar de misericórdia, de saber que essa pessoa é carente da revelação de Cristo Jesus, que pode mudar a vida dela. Então, o primeiro princípio de ser uma igreja doadora é ser uma igreja que respeita, que ama as pessoas que estão à sua volta, que ama os seus irmãos que estão com você, mesmo que haja diferença de opiniões, mesmo que haja comportamentos diferentes, nós precisamos amar os nossos irmãos, ter respeito por eles. E eu tenho visto pessoas que perderam respeito pelo outro irmão, que denigrem, que falam de qualquer jeito, sem respeito para com o próximo. Isso não é um comportamento cristão. Uma outra coisa fala da paixão. Olha o que fala 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 ao 19, olha só. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? Ou seja, qual é a minha recompensa? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer o direito de que Ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O que é a paixão no contexto do nosso estudo aqui? É a dedicação a servir ao Senhor, a evangelizar as pessoas. Paulo dizia que ele era livre, mas ele fez escravo para quê? Para ganhar as pessoas. Ele fala que a responsabilidade que ele tinha era porque ele era dispenseiro de Deus. Ele era comissionado a falar de Deus. A igreja cristã
Ela está no mundo para proclamar a grandeza de Deus, para ser sal e luz, para vivenciar a pregação do Evangelho. Uma igreja que não prega não é igreja cristã. A igreja cristã deve ser movida a pregar o Evangelho, não somente a liderança da igreja, mas todos os crentes que fazem parte da igreja cristã. Ser igreja doadora é respeitar o próximo, é pregar o Evangelho, mas também é ter dedicação. Olha o que fala João capítulo 4, verso 34 e 35 e depois o 38. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que alimentava o Senhor. Vós não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Olha o final do texto: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus aqui falando com seus discípulos, ele diz o seguinte: eu estou enviando vocês a pregar o Evangelho. Os campos estão brancos, à espera daqueles que irão proclamar o reino de Deus, que irão pregar. A gente só consegue pregar quando há dedicação ao chamado que Deus nos dá. Se nós não nos dedicarmos ao chamado de Deus, nós deixaremos de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Ser igreja doadora é respeitar o próximo, é amar as pessoas, é ter paixão para dar a sua vida em favor delas, mas também é ter dedicação por aquilo que Deus nos dá. E por fim, é um convite à prática. Olha o que fala 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha só quão desafiador é o ensino de João nesse texto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você quer desafio maior que esse? Está disposto a dar a tua vida pelo teu irmão hoje? Talvez muitos de nós, sendo de forma muito honesta, diríamos: não estamos dispostos a fazer isso. Mas o convite que o Evangelho nos faz é que nós venhamos a fazer isso. Assim, amados irmãos, eu concluo pensando no que é ser igreja. Ser igreja pecadora, reconhece seus equívocos, não é perfeita, não é melhor que ninguém, não é mais santa que ninguém, tem equívocos, tem erros, tem coisas que prejudicam a nossa vida. Ser igreja trinitária, é olhar para a unidade que é na Trindade e perceber que nós precisamos amar como Cristo, Deus amou, precisamos nos esvaziar como Jesus se esvaziou, ser servo, obedecer e depender da ação do Espírito Santo na nossa vida. Ser igreja o que é centrada, é a palavra que é regra de fé. Eu não posso viver por modismos, por experiências, por visões, por livros de autoajuda. Eu preciso ter a Bíblia, os seus ensinos e valores como regra de fé e prática na minha vida. E por último, ser igreja doadora, igreja que está em missão, que está pregando o Evangelho, que respeita as pessoas, que proclama o Evangelho, que se dedica para que as pessoas ouçam o Evangelho, que se esforcem para proclamar o Evangelho e tenham disposto a dar as suas vidas para que pessoas possam reconhecer. E quando falo da vida aqui, gente, a gente tem que pensar em coisas simples também. Por exemplo, talvez de abrir mão do conforto da sua casa para visitar alguém. Aquele dia que você está muito cansado e quer só dormir, aquele dia você deixar de dormir para ir lá, levar um folheto, levar uma mensagem, falar de para as pessoas e falar quem Jesus é para aquela pessoa. São atos de abrir mão da sua vida por amor a outro. São simples atos. Nós podemos resumir tudo isso, amados, na seguinte declaração: o que é ser igreja? É depender de Deus e manifestar o seu reino na terra. Ou seja, é ser povo de Deus no mundo de Deus. Esse é o convite que Deus nos faz: ser igreja do Senhor Jesus, ser povo de Deus, aonde Deus tem nos colocado, aonde Deus tem trabalhado na nossa vida. Isto é ser igreja. Igreja pecadora, trinitária, igreja centrada, igreja doadora. Aqui nós não passamos pelo conceito teológico, mas um conceito mais prático. Existe um conceito teológico sobre o que é ser igreja, que é católica, una, santa, coisas que um dia a gente pode trabalhar aqui também.
a questão das marcas da igreja verdadeira, que é a aplicação da disciplina, dos sacramentos, da profissão de Cristo Jesus. Hoje o nosso estudo focou numa coisa mais prática, certo? No que é ser a igreja de forma mais prática, do que é colocar na prática tudo isso. Quero convidar você a refletir e praticar nesta noite um pouquinho sobre o que é ser igreja. Primeira pergunta: será que temos entendido o que significa ser igreja em nosso contexto? Olhando para a sua vida, pela maneira que você está hoje, você tem compreendido o que é ser igreja? Ou você hoje está olhando a igreja como se fosse um clube social, como se fosse um tempo que você está passando com as pessoas? O que você entende hoje que é ser igreja? Como você tem se comportado hoje em relação a tudo isso? Como você tem vivenciado tudo isso na sua história, na sua vida? O que é ser igreja para você? Nós temos entendido isso? Segundo, de que forma eu posso ajudar o grupo que pertenço para que se torne uma igreja cristã? Qual a contribuição eu posso dar para o grupo que eu frequento hoje, para a igreja que eu estou hoje, para que a nossa igreja, nosso grupo cristão, de fato, seja uma verdadeira igreja cristã na cidade de Cruzeiro que nós estamos? Como nós podemos colaborar com o corpo, como nós podemos colaborar com os irmãos, para que sejamos de fato mesmo, uma igreja cristã que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por último, até que ponto você estaria disposto a fazer para se tornar uma igreja, um discípulo de Deus em sua cidade? Até que ponto você vai renunciar? Até que ponto está disposto a renunciar para ser uma igreja cristã, para ser de fato o que Deus espera de cada um de nós? Amados irmãos, nós precisamos repensar seriamente o que é ser igreja. Nós precisamos repensar o que significa vivenciar os valores e princípios do reino de Deus, sendo uma igreja pecadora, uma igreja trinitária, uma igreja centrada e uma igreja doadora. De forma muito prática, nós trouxemos aqui hoje para você. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa levar você a de fato ser uma igreja. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, para que Deus os abençoe nesta noite de estudo bíblico. Quero agradecer a você que está participando com a gente, sempre é um prazer, os irmãos de fora aí, que sempre participam com a gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que esse tempo possa ser um tempo que Deus nos dá para aprender. Quero convidar você a orar neste momento, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e bondoso Pai, nós louvamos porque o Senhor é o Deus poderoso que tem feito nova todas as coisas. E nós reconhecemos que muitas vezes, como igreja, nós temos negligenciado o ser igreja. Por isso pedimos ao Senhor que nesta noite o Senhor nos inspire, que o Teu Espírito Santo nos incomode a viver o que é ser igreja. Que nós possamos, ó Deus e Pai, de fato, olhar para dentro de nós e perceber os nossos equívocos, que somos pecadores, não somos melhores que ninguém. Que possamos olhar para a Trindade, Pai, e seguir o exemplo de amor, de renúncia, de doação, de obediência, de dependência do Teu Espírito Santo. Que nós possamos ser centrados somente na Palavra de Deus, não em experiências, modismos, revelações, visões, mas na Escritura Sagrada que o Senhor nos deu. A Palavra de Deus que nos ensina acerca de Deus e o que o Senhor espera de nós. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos faça ser uma igreja doadora, que respeita as pessoas, que está disposta a morrer para que pessoas conheçam o Senhor, abrir mão do conforto, daquilo que nós achamos primordial, para servir aqueles que precisam. Que nós tenhamos a dedicação que vem do alto, para cumprir os Teus preceitos e valores. Que nós possamos, em nome de Jesus, fazer diferença em nossa cidade, Cruzeiro, e os irmãos que na sua cidade possam fazer diferença. Que nós sejamos cristãos que fazem parte da sua igreja, visível, mas que temos colaborado para o crescimento da igreja. Abençoe os nossos irmãos que aqui estão. Abençoe aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa visitá-los, cuidá-los.
Oramos pela família da Tami, oramos pela família do Eli, pela dona Mirtes. Pedimos, ó Pai, rogamos que o Senhor intervenha, Pai, com Teu poder e com a Tua graça. Oramos pela família da Ariane também, Pai, que o Senhor possa cuidar de seu esposo nessa recuperação do Covid. Pedimos, ó Deus e Pai, que a Tua vontade se cumpra no coração de cada um deles. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é Deus fiel, que tem cuidado de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é ao Senhor que nós oramos e entregamos a nossa vida nesse momento, para que o Senhor faça nova todas as coisas, para que o Senhor restaure a Tua igreja, o Teu povo. Nos abençoe, Pai. Cuida daqueles, ó Pai, que estão nessa noite lutados, que perderam seus entes queridos. Que o consolo que vem do alto, a provisão que vem de Deus, seja com a vida de todos eles. Nós não entendemos muitas vezes o Seu caminho, mas confiamos no Seu cuidado, confiamos na Sua proteção. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha gostado desse estudo que nós estamos propondo, que é o estudo mais prático da Palavra de Deus, né? Nós temos 2 temas aí que foram sugeridos pelos irmãos, né? O Léo sugeriu um estudo sobre os atributos de Deus, nosso irmão Marco, lá de Londrina, sobre o louvor antes da criação. Nós estamos já preparando esses estudos para que você possa estudar. E é importante que, se você tem algum tema que você quer conversar, você fica à vontade para mandar nos comentários aqui, para que a gente possa preparar um estudo com aquilo que você quer aprender, com o que você quer ouvir, sobre algo que você tem dúvida na fé cristã. Essas quartas-feiras vão ser exclusivas para nos ensinar e para nos ajudar a aprender mais de Deus. Então, fique à vontade para mandar a sua sugestão de tema, tá? Você pode mandar aqui pelo Facebook, pelo YouTube nos comentários, tá? E você pode também mandar no meu celular, que é 12981 683681. Você pode mandar no WhatsApp: pastor, eu queria ouvir sobre tal tema, eu tenho dúvidas sobre isso, para que a gente possa conversar e de forma muito prática aqui aplicar isso na nossa vida, ok? Que Deus abençoe sua vida. Não se esquece, se você está assistindo pelo nosso Facebook aqui, não esquece de curtir nossa página e de pôr para seguir. Nós queremos crescer esse número de pessoas que estão participando com a gente. Se você está vendo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever, gente. Nós estamos querendo chegar aos 200 inscritos, tá? Faltam só 25 para chegar lá. Então confio aí em você, não vai custar nada. Curte lá, se inscreve no canal. Não esquece de notificar os sininhos, né? Para que você seja notificado de novo vídeo. E sobre esse vídeo, curte, faz comentário e compartilha. Isso vai ser positivo. Que Deus abençoe nossa noite, que Deus abençoe o nosso restante da semana, e na sexta-feira nós estamos de novo com a nossa live às 8 horas da noite. Que Deus abençoe, um forte abraço a todos.